Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, quem quiser aí acompanhar, capítulo 10. É uma palavra bastante conhecida, mas eu creio que Deus quer falar algo conosco nessa noite, nessa passagem, ou nos revelar, ou renovar em nós aquilo que Ele já falou outrora, né? E às vezes nós negligenciamos, esquecemos. Vamos ler Atos capítulo 10. Eu vou ler alguns versículos, vou começar a explanação. A gente tem até quantos minutos mais ou menos aí, irmão Damião? Até as 23 horas. Então vamos lá. Diz assim, Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora 6. Aleluia. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Vamos ler por enquanto até aqui. Amados, o Senhor falou muito fortemente ao meu coração nessa passagem, para a nossa reflexão aqui nesta noite. Cornélio era um homem gentil, ele não era judeu, ele não era um homem que estava ainda na condição de salvo, tanto que o Senhor manda o anjo para dizer a Cornélio que mande chamar a Pedro e que Pedro diria a ele o que ele deveria fazer. Porque Deus contemplou no coração, que refletia na conduta de vida, né, nas atitudes de Cornélio, a de uma pessoa que desejava servir, que desejava ser aprovado por Deus, mas lhe faltava ainda o conhecimento de muitas partes bíblicas, inclusive, principalmente, né, da salvação por meio e apenas por meio de Jesus Cristo. E o primeiro ponto que nós compreendemos, que nós podemos trazer para a nossa vida, contextualizando, é que se fosse nos nossos dias, talvez a gente, conhecendo Cornélio, morando na mesma cidade que ele, mas não sendo íntimo da casa de Cornélio, talvez o julgássemos como alguém que não temia a Deus, que não tinha vida com Deus, afinal de contas, ele ainda não era convertido, porque ele não conhecia a necessidade da conversão por meio de Jesus. Mas até onde ele conhecia sobre Deus, ele procurava viver, né? A Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, ou seja, além de ele ser um homem que temia a Deus, ele também fazia essa ponte, estimulava, né, para que a família dele também, toda a casa dele pudesse pudesse temer a esse Deus,
piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Né? Nossa, isso aí falou muito comigo, porque Cornélio era um homem que ainda não conhecia Jesus como Salvador, conhecia a Deus Pai, mas não conhecia a Deus Filho, a salvação por meio de Jesus, e era um homem que tinha uma vida de oração. E nós que conhecemos a Jesus muitas vezes em algumas trajetórias da vida, em algum caminhar, né, algum momento ou em algumas fases, negligenciamos nessa continuidade da oração. E nos achamos melhor do que Cornélio, né? Olhamos para aqueles que ainda não estão convertidos, muitas vezes, e nos achamos melhores que eles, muitas vezes não verbalizando, não dizendo, eu sou melhor, mas muitas vezes em algumas atitudes nossas, em algumas frases que falamos, ou às vezes até a forma com a qual falamos de Jesus para algumas pessoas. Então, que nós possamos, amados, estar vigilantes quanto a isso, porque Deus é quem sonda os corações. A nossa responsabilidade é orar e anunciar. Orar pelas pessoas e anunciar Jesus para essas pessoas. Não nos cabe julgar, né? Porque Deus conhece os corações. Deus conhece o íntimo de cada um e sabe até onde cada um está ainda distante, digamos assim, por conta de uma falta de conhecimento. A gente pode até dizer, mas eu já falei, tá? Mas é o Espírito Santo quem convence, né? É o Espírito Santo quem convence. Não basta a pessoa ouvir, é preciso ela ser convencida pelo Espírito Santo. Da forma que Deus fez com Cornélio, não tinha como não ser convencido, né? Deus mandou o anjo para falar com Cornélio. Então, o primeiro ponto é esse, queridos. A gente não tem condições nenhuma de estar julgando causas nenhuma, nem pessoa alguma. Deus conhece os corações e Ele sabe aquele que está fora, assim como o dia nós estivemos. E eu costumo dizer que eu sempre fui crente, desde criança. Só não era convertida, não tinha comunhão com o Senhor Jesus, até porque por um longo tempo eu não conhecia a palavra verdadeiramente, mas no meu íntimo eu sempre temia a Deus. E sempre acreditei que a Bíblia era a palavra de Deus, embora eu não buscasse conhecê-la. Mas eu acreditava que era a palavra de Deus, já acreditava. E a segunda lição que nós compreendemos, amados, é como a oração realmente move. Pode não ser num primeiro momento, mas com a perseverança, a oração move os céus, né? Se moveu os céus para Cornélio, que ainda não tinha um compromisso com Jesus, né, com Deus por meio de Jesus, quanto mais a nossa oração diante de Deus, já por meio do sangue de Cristo, que foi derramado no Calvário pelas nossas vidas. Ora, a oração moveu o agir de Deus. No versículo 3, a gente vê aí quase a hora nona do dia, por volta de 3 horas da tarde, no nosso calendário, né, no nosso relógio. Ele teve uma visão, mas ele orava a Deus continuamente. A Bíblia diz que ele orava, a Bíblia diz que ele jejuava, né? Mais na frente ele vai dizer que estava orando, jejuando perante o Senhor. E a gente vê também no versículo 10 que Pedro também estava ali, né? Não em Cesareia, mas na cidade de Jope. E enquanto ele subiu ao terraço para orar, versículo 9, quase a hora sexta. Veja só, a hora sexta, quase a hora sexta é meio-dia, né? É meio-dia no nosso relógio aqui, na nossa contagem de tempo aqui no Ocidente, é meio-dia. Então, já era no dia seguinte, tá? O anjo apareceu a Cornélio por volta de 3 horas da tarde de um dia, em Cesareia, e Pedro, no dia seguinte, na cidade de Jope, por volta de meio-dia, teve aquela visão enquanto orava no terraço. Então, olha, a gente vê, a oração de Cornélio moveu os céus para que o anjo fosse falar, levando a mensagem de Deus. Teve uma visão sobrenatural.
Enquanto Pedro orava, Pedro também teve uma visão ali sobrenatural naquele lençol, né? Sustentado pelas 4 pontas, naquele lençol havia animais de todas as espécies, quadrúpedes, répteis, aves e tal, em toda aquela mensagem que Deus estava passando para Pedro, através daquilo ali. Foi outra visão. Então, nós queremos ter visões sobrenaturais, né? Queremos receber visões da parte do nosso Deus, do nosso Pai, precisamos orar continuamente. Precisamos ter uma vida de oração. Às vezes a gente ora, não recebe resposta logo, imediata, não recebe avivamento, não experimenta o mover sobrenatural do Espírito Santo, não recebe coisas novas, e muitas vezes a gente se acomoda, sem perseverar na oração. Mas que nós venhamos a lembrar de Cornélio, que nem cristão era ainda. Ele temia a Deus, mas ainda não era cristão. E uma vida contínua de oração a Deus moveu o sobrenatural em favor de Cornélio e de toda a sua casa, né? Então, o anjo leva a mensagem de Deus para Cornélio, dizendo: as tuas orações, versículo 4, e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Irmãos, isso é muito lindo, isso é muito profundo, né? Isso é muito significativo, isso fala poderosamente para nós. Foi subido para a memória diante de Deus, as orações e as esmolas, ou seja, aquilo que ele orava ao Pai, a Deus, e aquilo que ele fazia em benefício do próximo, subiram em memória, para a memória diante de Deus. Muitas vezes a gente fica, né, entristecido porque a gente faz algo que alguém não reconhece, não porque a gente queira aparecer ou se amostrar, mas assim, aquela questão é natural, é humano, a questão do reconhecimento, da valorização. Às vezes até, além de não ser reconhecido, às vezes até ainda é injustiçado, falam coisas que entristecem, né? E nós precisamos lembrar, nesses momentos, para não nos abatermos, que o mais importante é que, se fizermos realmente com um coração sincero diante do Senhor, subiu para a memória diante de Deus, né? Deixa quem quiser falar, quem quiser criticar, quem quiser caluniar, quem quiser julgar. Deus sonda os nossos corações, conhece as nossas limitações e sabe que muitas vezes eu fiz o seu melhor para Deus, né? E subiu para a memória diante dele. Eu não sei há quanto tempo, eu não sei quantos anos Cornélio tinha, nem há quanto tempo ele tinha aquela conduta de vida, de temente a Deus, de ser uma pessoa que orava, que era piedoso com as pessoas, né? Dava esmolas ao povo, que jejuava, eu não sei há quanto tempo. O que eu sei é que subiu para a memória diante de Deus. E a Bíblia também nos ensina algo muito especial aqui nesse versículo 6, quando o anjo diz a Cornélio que Deus mandou que ele mandasse chamar Pedro, Simão Pedro, que estava na casa de um Simão, curtidor, né? Por curtidor, porque o ofício lá que aquele outro Simão trabalhava, que tinha a casa junto do mar. Amados, interessante, um Simão Pedro na casa do outro Simão, né? Hospedado. Mas, olha, Deus, ele nunca se confunde. Ele não erra o endereço, ele não confunde as pessoas, ele não manda a bênção para o endereço errado. Deus é perfeito, ele não falha. Deus falou para o anjo, para dizer a Cornélio, que mandasse chamar Simão, que tinha por sobrenome Pedro, já para não correr o risco de chamar o Simão errado, já que ele estava na casa de outro Simão. Era Pedro, era o Simão Pedro que Deus queria usar naquela obra, né? Naquele evangelismo específico. E Deus sabia exatamente onde Simão Pedro estava.
que era na casa de Simão, sabia onde era a casa de Simão, a profissão com que Simão trabalhava, curtidor, né? Enfim, Deus sabe tudo. A gente sabe que ele sabe, mas quando a gente lê uma passagem dessa, tão recheada de detalhes, aí a gente, que muitas vezes está aflito com alguma situação, entristecido por alguma bênção que aos nossos olhos está demorando, muitas vezes perdendo a esperança até, não a esperança em Cristo, a esperança de salvação, mas a esperança em relação a alguma questão específica. Mas aí vem a palavra e nos faz lembrar que esse é o Deus que conhece todos os detalhes. Ele nunca se confunde. Ele nunca nos confunde também, não é? Porque ele não é Deus de confusão, mas ele é Deus de paz. E a gente vê esse detalhamento lindo. Olha, manda chamar Simão, mas é o Simão que tem por sobrenome Pedro, tá? Eu estou aqui trazendo para a nossa linguagem, viu, irmãos? Olha, é o Simão que tem por sobrenome Pedro. Ele está na casa de um outro Simão, mas quem você vai mandar chamar é o Simão Pedro. Tá, mas olha, a casa do Simão, onde ele está, é lá em Jope, fica uma casa que fica à beira-mar, né? Gente, Deus é incrível, Deus é soberano, ele é tremendo. Não há palavras para expressar a grandeza, a soberania, né? O alcance do agir desse Deus. E aí, quando o Senhor manda o anjo dizer a Cornélio, Deus podia mandar o anjo dizer a Cornélio, não podia? Mas a Bíblia não nos diz que a missão de evangelizar ele deu foi aos homens, que os anjos desejaram fazer isso, mas Deus convocou foi os homens para essa missão. É incrível. Deus mandou o anjo ir até Cornélio, mas para dizer a Cornélio que mandasse chamar um homem chamado Simão Pedro para anunciar a palavra. Por quê? Porque aos anjos não foi dada essa missão de evangelizar, mas a nós. Então vamos cumprir, amados, a nossa missão, essa missão tão linda, tão especial, que Deus nos chamou para realizar, né? E aí a palavra do Senhor continua nos ensinando que Cornélio, ele chamou 2 criados, chamou um soldado que estava ao seu serviço, né? Vale destacar aqui, amados, que Cornélio, quando diz lá no versículo 1, que ele era um centurião e da corte chamada italiana, é porque ele liderava um grupo de 100 soldados, certo? Por isso centurião. E essa corte chamada italiana era uma corte mais elitizada, digamos assim. Então, Cornélio era uma pessoa que ele tinha uma boa posição social, ele tinha um status dentro da sociedade, né? Muitas vezes a gente olha para pessoas assim e a gente se sente constrangido, intimidado de anunciar Jesus. Mas precisamos lembrar que todo ser humano precisa de Cristo. Que toda pessoa, todo ser humano precisa ter um encontro com Jesus. Precisa de salvação. E essa salvação, somente por meio de Jesus, pode ser obtida, né? Então, não podemos nos acovardar. Se tivermos a oportunidade, independente da condição social da pessoa, precisamos anunciar Jesus para essas pessoas, né? E a palavra do Senhor nos diz, continua nos ensinando. Deus deu aquela visão a Pedro para mostrar para ele que Deus não fazia acepção de pessoas, né? Deus não fazia acepção de pessoas, mas Pedro também recebeu a visão enquanto ele estava no momento de oração. Olha que interessante. Para a gente que vive num contexto histórico, né, nessa modernidade, que a gente é tão atarefado, Pedro nos dá uma lição, um ensino de otimização do tempo. Enquanto ele esperava o pessoal preparar a comida para ele subiu ao terraço para orar. Como a gente precisa, às vezes, eu estou sem tempo para orar. Eu estou sem tempo para ler a palavra. Vai orando no carro, vai orando no ônibus, vai orando enquanto caminha, vai orando de bicicleta, né? Eu me lembro que uma vez eu ia viajando daqui para Salgueiro de carro com minha irmã, minha sobrinha, e a gente começou ali a orar, e eu que ia dirigindo, né? As meninas disseram, eu fiquei com medo de tu fechar os olhos.
E a gente, de repente, Deus foi nos usando assim, num mover tão sobrenatural no veículo, que quando eu pensei que não, eu já estava lá perto de Cabrobó, já tinha saído de Petrolina, e não percebi que o tempo tinha passado, e a gente orando, 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 e Deus movendo, Deus derramando. Então, assim, é lógico que é importante aquele tempo de joelhos, né, de tirar exclusivamente para isso. Mas, para além desse momento, nós podemos aproveitar outros momentos e estarmos buscando ao Senhor e nos revestindo da sua presença, né? Pedro, enquanto aguardava, ele estava com fome. Versículo 10 diz: tendo fome, quis comer. Ele estava com fome, ele estava querendo comer. Mas enquanto ele aguardava que preparassem a comida, ele foi orar. Foi ao terraço para orar, né? E a Bíblia nos diz, ainda nos ensina, né? No versículo 17, estando Pedro duvidando entre si, ou seja, ele estava tipo confuso, tentando entender aquela visão, o que significava. Chegaram aqueles homens que Cornélio havia enviado. Queridos, nós precisamos compreender que quando Deus nos manda, observa bem isso, quando Deus nos manda, nos envia numa missão, ele já vai antecipadamente preparando o terreno. A gente precisa crer, precisa, por mais que possa ser improvável, que aquela missão dê certo aos nossos olhos. Se é Deus que está nos enviando, ele já vai na dianteira preparando o caminho, preparando o terreno, preparando os recursos, preparando tudo que é necessário para que aquilo que ele nos enviou a fazer se concretize. Pedro teve a visão que Deus deu para que ele compreendesse, e quando aqueles homens ali chegaram, olha, a Bíblia nos diz que quando Pedro acabou de ter a visão, ele ainda refletindo sobre aquela visão, nos dá a entender que ele ainda não tinha comido, ele estava com fome, ele queria comer, mas quando orou, teve a visão, enquanto ele refletia sobre a visão, aqueles homens chegaram. Ou seja, aos nossos olhos, no último minuto, antes daqueles homens chegarem, Deus preparou o terreno. Deus deu a Pedro a compreensão de que ele precisava ir com aqueles homens atendendo o chamado de Cornélio, né? Então, nós precisamos guardar essa mesma fé. Quando Deus nos manda, ele se responsabiliza, ele tira as barreiras, ele tira os preconceitos, ele quebra paradigmas, ele move do jeito que ele quiser para que aquilo que ele quer e que nos convocou a fazer, entrar na parceria da missão com ele, vai ser concretizado. Só basta a gente se dispor e fazer, né? Talvez aqueles soldados e aquele servo do centurião Cornélio poderiam pensar: ah, mas Pedro é judeu, a gente sabe que os judeus não se juntam com os gentios, como é que a gente vai chegar para falar com esse Pedro e tal? E será que ele vai vir conosco? Não, eles foram fazer a missão. Deus mandou, vamos lá, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos obedecer o ID. E aí, queridos, lembrando que não podemos julgar que A, B ou C não quer saber de Jesus. A nossa missão é orar por eles e anunciar Jesus para eles. Eu me lembro que uma jovem, no início da minha conversão, eu conheci uma jovem que depois de alguns anos ela me falou que a igreja que ela congregava tinha bem poucos jovens. E um dia, bem pouquinhos mesmo. E ela desejava tanto que a igreja tivesse muitos jovens. E um dia o Senhor, de certa forma, ministrou ao coração dela para que ela fosse evangelizar um rapaz que ela conhecia, que morava no bairro que ela morava. E que era aquele tipo de pessoa, como se diz, pedra 90, né? E ela temeu e não foi. E não foi. Pouco tempo depois, ela viu aquele jovem congregando numa outra igreja, que alguém evangelizou aquele jovem, ele se converteu.
E, através do testemunho de vida dele, muitos jovens estavam se convertendo naquela outra igreja, através da vida daquele jovem. E ela me falou na época, né? Hoje ela já é uma senhora, já tem filhos e tudo, mas ela me disse, Arlene, tu não sabe o arrependimento que eu fiquei, como eu compreendi que Deus estava querendo me usar para responder a minha oração, que ela pedia tanto a Deus que mandasse jovens para a igreja. E Deus sabia que o testemunho de vida daquele jovem ia trazer muitos jovens, mas ela se acovardou e não foi. Outra pessoa foi, ganhou ele para Jesus, ele congregou nesse outro ministério e ela deixou de contemplar, né, por meio da vida dela, aquilo que Deus queria fazer. Então, não nos cabe avaliar, que fulano ou ciclano não quer nada com Jesus. Não, não nos cabe julgar. A gente tem que orar para que as pessoas se convertam e anunciar Jesus para que as pessoas o conheçam. E o restante é o Espírito Santo quem faz, né? O completar da obra é como o Espírito Santo. E então, amados, no versículo 23, quando aqueles varões, né, os servos do centurião e o soldado que estava a serviço deles chegaram ali em Jope, que disseram a Pedro porque que eles foram, Pedro os convidou a entrar, né? Vejamos que era uma viagem um tanto quanto longa, os transportes não eram como hoje, porque Cornélio teve uma visão mais ou menos 3 horas da tarde. Eu não sei qual o tempo, quantos minutos, ou se chegou a 1 hora, 2 horas depois para aquele soldado com os servos de Cornélio se organizarem para irem naquela viagem. Mas eles chegaram lá por volta de meio-dia do dia seguinte. Então, era uma viagem um tanto quanto longa, né? É tanto que Pedro os convida a entrar, e aí no dia seguinte, no versículo 23, é que eles seguem viagem de volta para Jope, né? Ou para Cesareia, melhor dizendo, saindo de Jope para Cesareia, né? E foram alguns irmãos de Jope, alguns irmãos judeus, né? Foram com Pedro também naquela viagem. Chegando lá, a gente vê no versículo 24, Cornélio já havia convidado parentes e amigos mais íntimos para estarem reunidos. Olha o compartilhar da bênção. Gente, Cornélio havia recebido a mensagem por meio de um anjo. Quando ele vai relatar a Pedro, ele disse que era um varão com vestes resplandecentes. Não era um anjo em forma de homem, não. Era um anjo em forma de anjo, com vestes resplandecentes. Cornélio sabia, só por esse início aí, que Deus tinha algo muito glorioso para revelar para ele pela vida de Pedro. Mas, amados, mesmo que o Senhor não envie um anjo literalmente à nossa frente, abrindo os caminhos dessa forma, né, por meio de um anjo, mas tem o Espírito Santo agindo. E se nós nos dispusermos a evangelizar, a anunciar essa salvação por meio de Jesus Cristo para as pessoas, coisas maravilhosas vão acontecer. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Famílias vão ser resgatadas. Lares vão ser inundados com a presença de Deus. Vidas vão ser libertas das trevas, porque Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, ele é o mesmo. Seu poder não mudou, né? Ele permanece fiel e ouvindo a oração do seu povo e agindo, né? E aí, no versículo 24, diz que Cornélio foi com eles. Quando chegou lá, Cornélio não, Pedro foi atendendo o chamado de Cornélio. E Cornélio já havia preparado, né, todo aquele grupo. Olha a importância aí dos estudos nos lares, queridos. E a gente muitas vezes só quer levar o povo para a igreja. É importante, é necessário. Mas muitas vezes começa com estudo em casa. Começa a gente indo até a casa, falando de Jesus ali, e depois os frutos vão surgindo, né? Por isso que é importante do estudo, como muitos chamam, em células, né? Não é o termo em células, mas é a metodologia, é esse modelo de ir até a casa das pessoas, de reunir grupos de pessoas e anunciar Jesus Cristo.
isso independe de se é um método específico da igreja ou não, nós podemos fazer, né? Nós podemos nos dispor, escolher uma família, uma pessoa que você escolha. Ah, irmã, eu tenho uma vida muito ocupada. Escolhe um, né? Escolhe uma pessoa. Ora a Deus, pede a direção. Quem é que Deus quer? Qual é o Cornélio que Deus quer que você seja a resposta de Deus para a vida dele? Qual é a família? Qual é o lar que Deus quer usar você, que Deus quer usar a mim, para inundar com a graça dele, para realizar milagres, para batizar com o Espírito Santo, para gerar salvação, arrependimento, corações contritos ao Senhor. Se a gente orar pedindo, o Espírito Santo vai nos direcionar, assim como direcionou a Pedro, né? E o Senhor continua também nos ensinando no versículo... Gente, é tremendo isso aqui. Essa passagem bíblica, para a gente mostrar. Eu acho que não tem outra tão clara quanto essa na Bíblia, para as pessoas que acham que pode se prostrar diante de pessoas, né? Pessoas que têm autoridade religiosa, ou diante de imagem, seja o que for, porque Cornélio se ajoelha diante de Pedro, no versículo 25. Prostrou-se aos seus pés e o adorou. Mas aí Pedro diz: levanta-te, que eu também sou homem, né? Ou seja, adore somente a Deus. Levanta-te, que eu também sou homem. Eu estava lendo essa passagem para uma pessoa que ela ainda não é evangélica, mas está sedenta da palavra. Me pediu para fazer um estudo bíblico com ela. E a gente está estudando a Bíblia na casa dela, em casa. E aí eu falei para ela, né? Eu disse: você está vendo, olha, as pessoas que se prostram diante do Papa, e a igreja, e a pessoa aceita que as pessoas se prostrem, né? Aqui, se a pessoa não tomar cuidado, alguém pode pegar o versículo isolado para tentar convencer que tem base bíblica, né? Se pegar só o versículo que Cornélio se ajoelhou e adorou, vai dizer: aí, ó, Cornélio se ajoelhou diante de Pedro. Mas precisa ver o versículo seguinte, que Pedro o ensinou que não era para fazer aquilo. Né? Pedro não aceitou aquele tipo de reverência, né? Sabia que não era digno de ser adorado, nem de que ninguém se prostrasse perante ele. E a palavra do Senhor nos diz ainda, gente, olha que tremendo, no versículo 28, disse Pedro falando para eles: olha, vocês sabem que não é lícito para um judeu se juntar com gentio, se chegar estrangeiro. Aí ele diz: mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame como um imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Que Deus ministre isso nos nossos corações, essa disposição de, independente das consequências, porque Pedro sabia que poderia sofrer, como de fato sofreu críticas severas de muitos judeus, quando souberam que ele foi à casa de um gentio, né? Mas tendo a convicção de que foi Deus quem mandou, ele não se preocupou com as consequências ou com as possíveis consequências. Ele obedeceu, ele foi sem contradizer. A gente, às vezes, tem um mais, um querer botar desculpa, um querer postergar, um querer tanta coisa, em vez de simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor. É isso, é orar para ter a convicção que é um direcionamento de Deus e fazer o que tem que fazer, sem contradizer. Mas aquilo que Deus mandou para Arlene fazer, Arlene tem que fazer. O que Deus mandou para o irmão Damião tem que fazer. O que Deus mandou para o irmão Glauber tem que fazer. Poderia ter sido qualquer outra. Será que não tinha uma pessoa ali em Cesareia, um discípulo, que Deus mandou chamar Pedro em Jope? Só que enquanto a gente se dispõe a fazer a obra, a gente também cresce, a gente também aprende. Veja que no preparo para Pedro ir,
Pedro aprendeu por meio daquela visão. Pedro foi trabalhado por Deus. Então, amados, enquanto a gente tem isso também, enquanto a gente se dispõe a ir sem contradizer, quando a gente tem um coração assim, aberto a ir sem contradizer, quando esse ir representa obedecer a Deus, obviamente, a gente está sempre aprendendo, sempre crescendo, né? Porque a Bíblia nos diz que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita, que o tempo já está indo embora, eu achando que tinha passado pouco tempo. E então, meus amados, no versículo 30, porque lá no começo do capítulo só fala que Cornélio era temente a Deus, fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava, né, a Deus, mas no versículo 30 fala também no jejum, ó. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Gente, era 3 horas da tarde já, Cornélio ainda estava em jejum. Sabe que muitas vezes a gente está falando de alguém que é da religião A, B ou C, e às vezes aquela pessoa está buscando mais a Deus do que nós. Sabia disso? Ela às vezes ainda não está em alguns aspectos que ela ainda não conhece, né? Ou que ela ainda não foi convencida pelo Espírito Santo, pode ainda estar usando de algumas orações que movam um pouco meio de idolatria, mas muitas vezes elas estão buscando mais a Deus do que nós. Essa senhora mesmo que eu comecei o estudo na casa dela, que ela ainda não é convertida, ela me disse que tem o hábito de orar 3 horas da manhã, de ler a Bíblia, e não é coisa de hoje, de agora, porque está lendo a Bíblia, né? Então, na vida de algumas pessoas é muito rápido, na vida de outras é processo. Às vezes é um tempo entre esse temer a Deus e o momento da conversão, como foi na vida de Cornélio. Mas Deus é quem sonda os corações, não cabe a nós julgar. Às vezes estão buscando mais a Deus do que nós, né? E nos diz Cornélio dizendo aqui no versículo 30, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E aí ele começa a relatar, né, o que o anjo apareceu, o que falou para ele e tal. E no versículo 33 ele diz, e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. E bem fizeste em vir. Conformosos são os pés dos que anunciam boas novas, né? Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, né? Que anunciam as boas novas do Senhor. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Tudo quanto por Deus te é mandado. Que quando a gente for visitar alguém que está afastado, visitar alguém que ainda não é convertido, sei lá, são tantas as missões às quais Deus pode nos enviar, que nós tenhamos realmente essa comunhão com o Espírito Santo, para que saia de nós, de nossos lábios, tudo quanto por Deus nos é mandado dizer. E que seja alvo das nossas mãos, tudo quanto por Deus nos é mandado fazer, né? Para que a gente não atropele o processo daquilo que Deus quer fazer nas vidas para as quais Ele nos tem enviado, né? Que nós tenhamos realmente esse coração disponível para ir fazer a obra do Senhor sem contradizer, sem julgar as pessoas, porque o Senhor conhece os corações, que possamos, mesmo no meio do corre-corre da vida, encontrar tempo para uma vida de oração, lembrando que na oração o sobrenatural de Deus se revela nas nossas vidas e por meio das nossas vidas, e alcança a nossa casa, nossos amigos íntimos, como foi na vida de Cornélio, né? E que nós realmente sejamos sábios, prudentes, tenhamos intimidade com o Espírito Santo, para que flua de nós aquilo que Deus quer que flua, alcançando vidas para a glória, louvor e adoração do nome de Jesus. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor.